E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu trago pra vocês a minha análise de Valkyria Legion, no JRPG que retorna à clássica série Valkyria após anos, sem um jogo que verdadeiramente chamasse a atenção dos fãs. Então até teve mais recentemente experiência mobile, mas os originais são um grande ouro da franquia, que é o Valkyrie Profile e o 2 Silmeria. O título atual é considerado um spin-off por Masaki Norimoto da Tri-Ace, que é a empresa que trabalhou nos jogos anteriores, mas que infelizmente não volta aqui, mas sendo uma informação que a própria Square Enix divulgou, sim, é oficial e a gente não tá falando de um jogo principal. Então nós temos uma ruptura radical indo de jogos de turno para um combate de action RPG, o que causa uma baita controvérsia, porque os originais tinham um estilo único de você poder controlar cada membro da party por um botão só, que até hoje é replicado em games como Fallen Legion, mas infelizmente no Legion isso não retorna, até porque ele vai mais pegar aquelas mecânicas e reinterpretar elas num contexto de hack and slash. Ele tá mais puxado pra RPG mesmo, mas eu acho que se eles quisessem vender como hack and slash, que tem elementos de RPG, era possível também, ainda mais vindo da Soleil, que fez o Samurai Jack, Battle Through Time e o Naruto Boruto Shinobi Strike. O segundo deles você pode enquadrar num RPG de algumas formas, mas na prática a Bandai Namco nunca vendeu daquela maneira, era mais ação ninja acrobática no online. O Samurai Jack, aí sim, ele tem um pouco mais do lado puro de hack and slash, ainda que você possa considerar ação e aventura. Então, são variações que às vezes não estão claras, porque as empresas pegam influência em vários estilos diferentes. Então eu vou me aprofundar nesse jogo que me agradou, mas ele tá cheio de problemas criativos e o orçamento limitado tira sim um brilho do que a produtora poderia alcançar, então tá mais na base dele que precisava ser melhor refinada. O que não significa que ele não tem elementos acima da média, como a forma que ele usa os múltiplos finais, que realmente valem a pena fazer. Fazia um tempo que eu não me sentia tão incentivado a ir atrás disso, porque eles são opcionais, mas acabam esclarecendo muito da história e lore desse universo. Eu também queria deixar claro que eu não joguei os jogos originais, e se tratando de um estilo diferente e spin-off, eu até evitaria fazer comparações tão diretas assim, então vou fazer com base do que eu conheço, porque eu gosto de me aprofundar em game, então eu fico lendo às vezes sobre coisas que eu não joguei também. E antes de mais nada, eu queria agradecer o pessoal da Square Enix Latam pelo envio do código, sempre muito atenciosos comigo, muito obrigado mesmo, e a vocês que acompanham o trabalho, porque sem vocês estarem aqui todo dia, isso não seria possível. Enfim, sobre a história, ele é ambientado na mitologia nórdica e o jogador acompanha o enredo original em um mundo que está à beira da destruição pelo Ragnarok, ou seja, não é necessário ter jogado nada da série até então para que você possa entender o que está rolando, até porque as conexões são apenas referências, decisões de roteiro e até ataques, mas nada que o insira na cronologia, entendeu? Um spin-off independente até nisso. O Elysium é protagonizado por uma jovem Valkyria, que é encarregada pelo destino do mundo, recebendo a missão de Odin, que é o deus de todas as coisas. O objetivo é purificar as almas que estão vagando nas regiões, já que tudo agora é dominado por criaturas, então existem pouquíssimos sobreviventes. A Valkyria não possui nome, o que é proposital, já que ela foi apenas criada com essa missão, tendo como ponto inicial e final esse objetivo. Ela também não tem passado, o que traz uma personalidade fria, ainda que seus objetivos sejam nobres, né? Você tá querendo a salvação de um universo que tá em decadência. Para ajudar, eles trazem dos anteriores o conceito dos Enheirs, que são aliados recrutados conforme a jornada. São 4 no total, e pessoas que viveram no mundo real em tempos diferentes, mas que morreram e agora servem a Valkyria como espíritos mesmo. É curioso que no Aegon, o primeiro que você recruta, o lado humano dele é muito forte. Ele tá ali abalado com a situação e não quer mais fazer nada, ele não acredita em heroísmo. Mas ainda assim a Valkyria vai lá e tipo, cara, me ajuda, tenho esse objetivo maior aqui e de uma forma que não pensa nos sentimentos, então ela é bem egoísta logo de cara. Isso é interessante porque discute a ideia de divindade daquela mitologia e é um tema que não fica por aí, eles realmente vão expandir isso conforme o tempo, já que uma outra característica do Elysium é que tudo é cadenciado, então você tem poucas informações logo de cara, mas conforme você avança, as maiores consequências vão aparecendo, e quando eu digo avançar, é avançar bastante, porque os twists da história são apenas no final. Também vale notar que o plano de fundo dos aliados vem de documentos fornecidos, onde nós podemos ouvir diálogos em áudio, como se fosse um audiobook mesmo. Então tem toda uma interpretação ali dos dubladores, até pessoas diferentes se comunicando, falando mais do passado. Eu acho que nesse momento seria legal pelo menos uma imagem para ilustrar isso, eu entendo que é uma questão de orçamento, mas se você pensa em tratamento de áudio, até que eles mandaram bem, a interpretação em japonês está muito boa, eu joguei nessa língua, mas
mas tem em inglês também, e dá pra ver que eles colocaram alguns efeitos sonoros que te ajudam a se situar, como barulhos de passo, por exemplo, ou até um vaso quebrando. Em outras palavras, o seu nível de imersão vai depender do aproveitamento das cenas, esse material complementar, e ao meu ver, se você só focar nas cutscenes da campanha principal, todo mundo vai parecer raso, quando na verdade tem toda uma base de lore por trás que dá uma enriquecida, como se a campanha fosse uma mera introdução. Tem umas sacadas até legais pra mostrar eles, por exemplo, o Aegon que eu mencionei, você enfrenta uma criatura que possui a alma dele, como se as almas tivessem se acumulado em um boss só. Isso até tava na demo, e é um conceito que o jogo tenta replicar depois, mas ele sabe que ele precisa fugir do clichê pra deixar mais interessante, então ao menos a base tá ali, mas se você quer se aprofundar, é ir atrás do material. E até abrindo pra falar um pouco dos personagens, o Aegon já adiantei, ele é um cara que tá arrependido por algo que ele deixou de fazer, então ele acaba canalizando esse objetivo na nova missão. Sendo ex-comandante de cavaleiros, ele é habilidoso com a espada e até vai dando algumas dicas pra protagonista de como agir sobre determinadas situações, até porque ele já é um cara mais experiente, isso até no sentido emocional. O Cypher é um mercador que serviu a família real durante tempos de praga, sendo um arqueiro preciso e tático. Parece meio estereotipado a princípio, mas ele discute um pouco das consequências que as ações das pessoas têm nas outras, de o que você acha que é pequeno pode ser algo grande na vida das pessoas. A Christopher, também conhecida como Princesa Oliver, já assumiu o nome do seu irmão após ele falecer, então por isso que ela tem um nome masculino, apesar dela ser uma mulher. Isso vai trazer uma noção dos cavaleiros ali, de como que eles tinham preconceito com as mulheres de serem tais papéis. E a Taika, sendo a última Einherjar que você encontra, liderou guardiões de magos em vida e teve o seu corpo transformado por anos, canalizando energia. Então isso é uma consequência das habilidades que ela possui. Tem muito mais coisa envolvendo isso, eu acho que talvez seja a história mais triste do jogo inteiro, quando você pensa nos aliados da Valkyria. Mas também tem gente além dos Einherjars, como a Hilde, que é uma mulher misteriosa que sempre aparece no caminho da Valkyria, tendo vários encontros com ela durante o jogo inteiro. Ela usa uma armadura preta que lembra o visual de uma Valkyria também, então o jogador fica confuso sobre o porquê ela tá agindo contra o Odin e se ela é uma Valkyria mesmo, ou se ela tá se fazendo como tal. A Hilde também quer testar os métodos da protagonista, então normalmente quando ela aparece vai ter conflito que traz um certo clima de tensão que o jogo sabe brincar. Ela também começa a fazer você questionar sobre a sua jornada e motivações pessoais, o que eu acho interessante porque traz uma carga de humanidade que a Valkyria não consegue interpretar logo de cara. E nós também temos o Fenrir, um lobo que lutou contra o Odin numa guerra que rola antes do jogo, sendo ferido no processo assim como outro deus. Então ambas as divindades não estão no melhor estado, e o fato do Odin ter invocado a Valkyria para resolver essa situação é porque ele não pode fazer nada, ele tá sentado numa cadeira, então você mais dialoga com ele, né? Ele não tem muito poder. Muito sobre o Fenrir é spoiler, mas pelo que a gente viu nos trailers, ele tenta a protagonista para que ela vá pro seu lado e é alguém que manipula as coisas por trás das cenas, então pense nele como alguém ardiloso. Eu fico feliz de dizer que a participação dele é menos clichê do que parece, pelo menos pra mim, mas de qualquer forma eu gosto do trabalho de pesquisa por trás da mitologia, já que tanto a figura do Odin como o Fenrir estão ali no que os nórdicos entendem de divindades, então é legal e é até bem explorado no jogo. Claro que eu acho que eles poderiam se aprofundar mais, mas eu acho que é uma crítica no geral, né? Um jogo que podia ter sim mais densidade, o potencial tava ali. E um outro personagem é o Armand, um humano mesmo, que tá explorando áreas devastadas, atrás de algo que ele não diz o que é. Ele é um viajante que o jogador encontra em vários locais do jogo, alguns deles são aparições opcionais, então é legal porque quando você encontra com ele dá um diálogo diferente. Armand também é alguém gentil, que se oferece pra ajudar logo de cara, até trazendo uma certa esperança pra trama e conectando um pouco melhor com a percepção dos humanos quanto àquilo. Obviamente, ele tem mais coragem do que o resto da sua raça, porque ele é o único que você encontra no jogo inteiro, que é uma limitação de orçamento também, porque só tem o modelo dele ali, mas eles até tentam trabalhar com algumas cenas implícitas, tipo, rola uma evacuação lá, aí você não vê ninguém saindo das casas, mas o jogo conta que o pessoal tava dentro dessas casas. O que eu não acho que foi uma boa solução, mas é necessário pro roteiro andar. Ao menos o Armand é um personagem muito mais interessante do que parece a princípio. Inclusive, é muito comum esses jogos que não tem tanta grana, até exemplo do Nier Replicant, trabalharem em locais mais desolados mesmo, porque dá uma coerência pro que eles querem contar, sem precisar pagar muito por isso. Mas óbvio, o Nier que eu mencionei trabalha muito melhor com isso, porque existem mais modelos ali, pelo menos mostrando que há vida em determinados locais, ele não é completamente inóspito. Infelizmente, a narrativa não é memorável,
memorável, mas as revelações do final são boas e recompensam o jogador pelo seu tempo. É claro que, como eu disse antes, existem múltiplos finais que você precisa fazer para entender. A maioria é bem simples, é repetir a fase final de uma forma diferente, então não vai te exigir zerar de novo, sendo que o mais complicado é o final verdadeiro, mas caso você colete os itens antes de chegar lá, tendo ciência desde o início, aí não tem problema nenhum. Eu vou explicar melhor sobre isso depois, mas o fato é que, ao menos, eles não quiseram forçar um valor replay quando não tinha, né? Vamos enrolar o jogador aqui pra ele ficar perdendo o tempo dele. Então é satisfatório e é uma das melhores mecânicas de engines que eu vi, pelo menos recentemente. Então isso é um ponto bem alto. Agora eu sinto que faltou mais estudo de personagem aqui, ainda mais que cada um dos que eu mencionei tinha muito mais coisa pra brincar, pra explorar, até desenvolver fases, mas acaba sendo um jogo bem orientado na campanha principal, que não é um problema, inclusive, porque dependendo do que pudesse vir como plot secundário, sem ser missão secundária, tipo, algo na própria campanha pra aumentar o tempo, poderia dar errado, mas se soubessem fazer, pelo que eles tentaram construir nos Enheirs, eu acho que funcionaria. Então, quando eu falo de potencial desperdiçado, é esse tipo de decisão. Sobre o combate, ele usa a base de hack and slash para ataques de alta velocidade, mas mantém certa cadência que lembra os RPGs. Isso é visto principalmente no desvio, já que você pode usar várias vezes, mas ele não é tão responsivo como outros hack and slashes puros, o que é proposital, até para que você não apele tanto para esse recurso. Você também pode pular e até usar uma defesa, que pode ser tanto para defender ataques normalmente, com aquele limite, então ela quebra depois, ou dar um parry perfeito, que deixa o jogo em câmera lenta, bem parecido ao Witch Time de Bayonetta, que lá é mais voltado para desvio. Eles colocaram um efeito de asas na protagonista, porque a Valkyria voa, não no gameplay, mas na história mesmo desse jogo, então eu achei uma estética bem legal, então quando acontece, há um senso ali de recompensa. As batalhas também rolam uma parte no chão, mas você ainda tem alguns ataques aéreos para fazer pequenos combos e se movimentar, então ele é um jogo ali que te dá bastante mobilidade. O Elysian também oferece armas diferentes, como espada, lança, lâmina curvada, que tem projétil, que é quase o Getsuga Tensho de Bleach, e lança de 2 espetos, que é um pouco mais pesada, mas ela vai fazer aquele estrago caso você saiba usar. Então vão ter essas variações de alcance, poder e velocidade, que é legal pra dar um ar fresco pro jogo, mas como vocês puderam ver, todas elas são algum tipo de lâmina, então não esperem arco e flecha ou coisa do tipo. Eu acho que é uma decisão por coerência, já que a Valkyria não costuma usar esse tipo de arma na mitologia, e eu sinceramente respeito, acho que não era necessário expandir tanto assim. Mas em contrapartida, elas compensam pelos parâmetros, já que cada uma tem valores de magia e dano físico, então dependendo do inimigo, elas podem ser mais eficientes, funcionando bem com a proposta de fraqueza por tipo de arma do Elysian. Então você tem 2 slots para equipar essas armas, podendo trocar no meio da luta, mas não é tão simultâneo como o padrão de hack and slash, então ele não tá querendo que você troque no meio do combo. É uma decisão que eu não gostei, então é mais um potencial desperdiçado ao meu ver, mas dá pra ir trocando ali, né, contanto que você não esteja nesses momentos, né? Você afasta um pouco do oponente ou termina o combo, troca a arma de boa, isso ainda dá uma certa simultaneidade, então não chegou a me incomodar. Nesses slots nós também temos uma paleta para 2 itens, mas não é possível tirar esses itens para colocar mais armas, então na prática sempre há essa divisão, 2 armas e 2 itens. Os itens são úteis para você progredir, mas se você não quiser usar, não precisa também. Eu até acho que se você ficar usando, deixa o jogo mais fácil do que ele já é. Eu já volto nisso, mas outra razão dessa decisão é o lance dos danos de arma, porque se o inimigo for fraco a uma arma específica, ele vai receber muito mais dano do que o normal, então ele não quer que você fique trocando toda hora, obrigando um pouco mais nos bosses. O problema é que ele nunca deixa isso muito claro, então tenho certeza que algumas pessoas jogaram com esse pensamento em mente. A Valkyria também tem as artes divinas numa paleta, onde cada uma traz atributos diferentes, como fogo, raio e gelo. Essa habilidade tem uma variedade legal, então eu sinto que não são tantas assim, mas o que está oferecido no jogo é bem aproveitado, até porque você vai precisar usar isso para dar mais dano nos oponentes e explorar suas vulnerabilidades como um bom RPG. O diferencial é que os inimigos têm uma barra que aparece zerada a princípio do lado da barra de vida, e caso ela encha, ele vai entrar num estado de inconsciência, então você pode
meter o louco mesmo e ficar batendo. Mas pra balancear, se ele sobrevive a esses ataques, como um boss, por exemplo, ele fica um tempo ali sem poder tomar a vulnerabilidade elemental. Então isso ficou muito bem aplicado no Elysian. Inclusive, tem artes que são executadas no campo mesmo, que são as que você vai usar mais, sem ter qualquer tipo de animação cinemática, mas há também alguns ataques de alto consumo que vão mudar o cenário, como o famoso Nibelung Valeste. Então, assim como mostraram no trailer, ele tá aqui. O legal é que você nunca consegue montar uma paleta com todos os atributos do jogo, então ele te força a trocar, mas não apenas isso, dá pra complementar essa paleta com a mecânica dos Einherjars, porque os aliados vão ter os seus próprios elementos, então cada um representa um tipo de poder. A ideia é que você faça esse set pensando nessa possibilidade, então ele traz um certo nível de gerenciamento, porque assim, os Einherjars podem ser invocados no mapa para te ajudar atacando por conta e emprestando seus elementos para a arma da Valkyria. Então se você chama o Aegon, que é de raio, por exemplo, a espada da Valkyria vai dar dano nesse elemento, então você nem precisa ter um ataque de raio em si para conseguir explorar vulnerabilidades. É claro que se você quiser usar um ataque de raio com o Aegon equipado, esse ataque vai ter um boost, então as skills entram em variações EX. Então é tudo sobre como você vai montar a sua build. Não é que ele tem 1 milhão de opções, mas a forma que ele trabalhou é muito boa e, ao meu ver, o principal acerto do combate inteiro. Eles até pensaram na qualidade de vida, então quando tem mais de um aliado no mapa te ajudando, você pode livremente trocar de um elemento pro outro. Então não tem aquele lance de, eu comecei com raio, aí depois eu chamo um aliado de gelo, eu quero voltar pra raio, eu tenho que summonar meu aliado de novo. Não, dá pra ir direto pra uma energização da própria espada da Valkyria, sem precisar fazer essas trocas. Também vale destacar que a paleta de habilidades da protagonista e seus aliados tem barras diferentes, o que faz o combate ser mais interessante, já que quando você não tem uma pra usar, a outra normalmente vai estar disponível. Se você não tiver as duas, aí complicou, né? Mas depender do combate bruto do Valkyrie mesmo. Eu só acho que eles deveriam ter penalizado mais o jogador, já que é um jogo bem tranquilo no normal, e eu senti que em um dos finais, onde a dificuldade pega um pouco mais pesado, você consegue ver um alto nível que não tá visível nessa dificuldade. Então, caso você seja mais hardcore, recomendaria começar pelo difícil, que não é tão complicado assim, mas você sentiu um pouco mais esse alto dano que o jogo quer oferecer. Ao menos ele não tem grind nenhum, então dá pra zerar sem ser obrigado a fazer missão secundária, que é uma tendência atual de JRPG. Eu até agradeço porque tem jogo que tem grind demais, né? Aquilo sabota completamente a experiência e se torna algo chato e repetitivo. Alguns usam bem, mas ultimamente estava sendo mais para estender a duração. A progressão envolve achar tomos no cenário, que vão desbloquear novas habilidades para a paleta, incluindo até variações melhoradas de skills já vistas antes. Elas vão ter efeitos melhores, mas consomem mais. Por exemplo, a habilidade que dá vida para o jogador dá uma pequena quantidade de HP na variação 1, mas na 3 ela restaura bem mais, só que custa 3 barras ao invés de uma barra só. Então não é só ficar equipando que é mais forte, mas também entender como que isso vai funcionar na build de gameplay que você quer fazer. Isso se conecta à expansão de HP, barra de Einherjars e, obviamente, a barra de habilidades especiais, que pode ser feito por meio de uma árvore de skills, que é dividida em ataque, defesa e suporte. Isso envolve boosts passivos e até ações adicionais mesmo, de você ganhar novos movimentos, como pulo duplo, um desvio seguido do outro, e até invocações automáticas dos Einherjars. Então, dependendo de certos movimentos, o teu aliado pode aparecer sem você chamar. Isso é plenamente configurável, então dá pra mexer pra cada movimento qual Einherjar vai sair, então é algo que você tem que ficar ligado porque por padrão só fica o Aegon, que é o Einherjar inicial. Essa progressão inteira é baseada em runas que você coleta pelo mapa e no geral elas vêm em boa quantidade, para que você possa desbloquear boa parte das coisas conforme você vai jogando a aventura principal. Tá bem focado nessa campanha, mas tem um pouquinho de endgame ali, porque algumas coisas só são desbloqueadas com uma maestria maior de armas, que eu explico num instante, mas o que eu quero dizer é que nem tudo dá pra pegar numa porrada só. Mas eu não criticaria porque é pouquíssima coisa e eu acho que é tudo um balanço. Você não pode deixar habilidades demais no primeiro playthrough e ao mesmo tempo não pode limitar tanto assim para as secundárias, porque senão vai ter gente que vai zerar o jogo e não ter funções que são muito legais de experimentar. E falando das armas, elas têm status que podem ser melhorados gastando pontos, além de termos níveis de maestria para cada uma delas. Quanto mais você usa, mais forte elas se tornam. E claro, assim como outros
hack and slashes, dá pra liberar mais combos upando. Então você desbloqueia sequências adicionais, que embora tenham os mesmos botões nas armas diferentes, ainda assim tem um vigor porque eles pensaram bem no que eles queriam fazer. Então, um tipo de movimento numa arma, na outra vai ser completamente diferente, ainda que o layout de comando seja idêntico. E no caso dos Enheiers, você pode colocar dois tipos de habilidades diferentes para cada um, incluindo a ação que ele vai fazer logo após ser invocado. Também dá para ajustar o consumo dele, para você gastar mais barra e deixar ele no mapa por mais tempo. É um recurso interessante, mas assim como o anterior, ele acaba não sendo tão aproveitado como deveria, já que você pode jogar o jogo inteiro nas configurações padrão. No caso do primeiro, tem um pouco mais de respaldo, porque as técnicas adicionais deles estão em missões secundárias, como eu também vou comentar. Então é uma ideia boa, mas em prol de uma acessibilidade excessiva, eles acabaram não trabalhando muito bem, né? Subtraindo um pouco o aspecto importante de RPG que esse jogo poderia ter. As fases do Elysium são bem lineares, mas eles tentam deixar interessantes, com algumas ramificações, ainda que eles reaproveitem locais. Então tem fases que vai ser no mesmo ambiente, só que agora numa perspectiva diferente. É num nível bem aceitável, então eu não criticaria também. É até mais justo do que o Scarlet Nexus, que saiu no passado, que tinha uma qualidade melhor de fase, inclusive, também sendo inspirado em hack and slash, mas ele reaproveitava mais, então tem esse lance. O que compensa a variedade visual, você vê que tem um carinho ali, mesmo não sendo nada complexo ou cheio de detalhes, então eu acho que nisso eles acertaram, mas eu sinto que ou rolou uma insegurança dos produtores ou alguém da Square veio de cima e orientou eles a colocarem um mapa no menu de pausa, que não faz nenhum sentido com o que o jogo quer fazer, até porque o level design é competente por si só. Você vai se perder ali, é claro, mas é porque o jogador não achou o caminho correto, então parece que nesse medo de fazer a galera se perder pra encontrar outras coisas que não são da campanha principal, tá com o mapa lá. E é um problema de AAA também, porque tudo bem você ter um mapa ali, isso é básico em algumas propostas de jogo, mas o mapa tem que fazer sentido. Nesse caso, eles revelam tudo ali, então você já vai saber onde que não dá em nada e onde que é pra seguir a campanha principal. Fica bem óbvio e não tem tanto mistério assim. De qualquer forma, dá pra dividir essas fases em momentos que você vai enfrentar os inimigos e outros que você procura itens para os Enheiers. Isso porque recrutar um aliado envolve achar coisas que ele teve acesso na sua vida, o que explica um pouco melhor o seu passado. Não é das melhores execuções dessa premissa, mas eu acho que até funciona pelos audiobugs, porque aqui você vai ver alguns diálogos desconexos e quando você ouve os documentos, aí sim tudo passa a fazer sentido, quase como se fosse uma prévia das verdadeiras revelações. Uma outra forma de dar mais dimensão para os aliados são alguns diálogos entre eles e a Valkyrie até, que eu acho que eles são bem pensados, porque como esses aliados vêm de períodos diferentes da história nórdica, você vai ver um questionando, por exemplo, se o reino dele ainda existe, até porque ele não tem noção nenhuma disso, então é legal ver que por causa dos poderes do Odin, essa galera pôde se encontrar, já que na realidade mesmo eles estariam bem distantes entre si. Só que eu tenho a reclamar é que esses diálogos se repetem, então teve um que eu vi 3 vezes no jogo, o que deve ser pro pessoal não entrar na batalha e perder a informação, mas já existem hoje diversas formas dinâmicas de você contornar isso. Interrompe o diálogo na batalha, ou então faz ele repetir desde o início só se o jogador tiver perdido mesmo, o que infelizmente o Elysium não traz, e é uma coisa básica. Dito isso, o jogador tem um gancho espiritual para chegar em locais mais altos, que também funciona na batalha para se aproximar dos oponentes. O legal é que ele serve tanto para o combate em si, deixando ele ainda mais dinâmico, como também para você chegar em oponentes que estão distantes no mapa, então vira uma ferramenta de deslocação. Agora, na função padrão de gancho mesmo, de subir locais mais altos, eu achei a execução simples. Eles poderiam ter brincado mais com o level design, porque só tem um momento no jogo que eu realmente achei que ele foi bem implementado e fugiu do óbvio que você espera para esse recurso, que já tá bem batido na indústria. Outra coisa que eles colocam na mesa é a ajuda dos Enheiers para se movimentar, então eles têm ações especiais, podendo contornar situações. O Cypher, por exemplo, coloca gelo no local para você pular, e o Aegon vai tacar um raio ali para quebrar uma pedra. Isso é legal, mas também não foge desse básico, então dá para notar que existe uma série de ideias que estão na direção certa, mas na prática é como se eles não soubessem articular elas da melhor maneira. Outro elemento são as flores ocas que você pode coletar, as quais trazem frases de pessoas que viram naqueles locais dando mais contexto sobre o mundo. Ou seja, elas são bem expositivas, é pra te explicar o que tá acontecendo, mas a escrita é legal e acaba convencendo. Parece que é uma pessoa mesmo que tá tentando se expressar ali, né, deixando uma mensagem do além, até porque essas flores são espíritos que você vai purificando. Inclusive, tem outras flores que não dá pra ler, que são as verdes. Essas são
especiais justamente pro final verdadeiro. Então se você tá zerando pela primeira vez, eu recomendaria ir atrás da maioria delas para não precisar repetir. Você só não deve pegar a flor na fase final, porque ele vai pular os demais finais. Então zera primeiro sem pegar essa flor, depois faz os dois, e aí sim você pega e faz o quarto final, tá? Só dando uma dica aqui que pode parecer confuso. Quanto aos inimigos, a variedade é ok, eles tiveram um orçamento limitado para trabalhar, então provavelmente tinha uma quantidade de modelos para fazer e não podiam extrapolar tanto assim. Então você vai encontrar reskins aqui, mas o que acaba salvando bastante é que eles distribuem bem os oponentes pelas fraquezas elementais, que é muito comum nesse tipo de projeto, de você tentar tirar leite de pedra com o que está disponível, até porque se eles têm fraquezas diferentes, o jogador vai ter que se embananar todo ali para usar o recurso correto. Então eu acho que os inimigos comuns funcionam no nível básico. Existem algumas mecânicas complementares, como as almas, que passam de um oponente para outro se você deixar, então o jogador precisa destruir a alma enquanto ela tá voando no mapa, é um recurso legal. Alguns buffs e debuffs que os oponentes podem usar em você, e quando rola é meio chatinho, pena que tá mais pro final do jogo, então poderia ser inserido um pouco antes. E os pontos fracos, que ao meu ver, funcionam melhor nos chefes, porque realmente vai ter uma vantagem de dano concreta, enquanto nos oponentes convencionais o jogo não te obriga, tá ali mais como opção. E eu acho que um problema central da filosofia de design do Valkyrie Legion é isso. O que tem de coisa opcional, quando não deveria ser, não é brincadeira. Você tem um recurso ou outro ali que depende do estilo do jogador, beleza. Mas eu acho que isso aqui ia enriquecer demais se estivesse melhor integrado na experiência base. Agora os bosses, eu adorei os encontros, acho que todos têm algo único pra oferecer e até em situações diferentes, o que não é nada surreal, mas dá pra ver que eles estavam inspirados, e como a dificuldade aumenta um pouco, você sente melhor o que esse combate é, né? Todo o potencial dele. Agora, a inteligência artificial poderia ser melhor e existem problemas de câmera frequentes, então vira e mexe, você vai bater com uma parede ali e tomar um dano do nada. Eles acontecem numa boa frequência, então não é que o problema em si é grave, mas a persistência complica. É justamente o mesmo problema que o Naruto Boruto Shinobi Striker enfrentou quando ele saiu, a câmera era bizarra mesmo, depois eles foram arrumando. Não sei se tem perspectiva de patch pra ajeitar isso aqui, mas quando ele saiu tava dessa maneira. Agora o que ele herda no Striker no bom sentido é que a base é muito boa, então por algum motivo você fica jogando ele. É o famoso tem que sentir, não dá pra explicar concretamente o que eu quero dizer, mas dá pra ver que o jogo tem uma certa alma, então acho até injusto dizer que ele foi feito a 3 porradas. Agora, é inegável que em comparação ao que Valkyrie era pro seu período, ele não é nada único, é mais uma execução diferente de conceitos que estão no mercado, que não é algo ruim, mas eu entendo a decepção de um fã de longa data de não ver algo que se destacasse, ainda que o estilo fosse diferente. Mas continuando, o RPG tem uma espécie de hub, que é Valhalla, e lá você pode tanto acessar as missões principais, como conversar com Odin e os seus Einherjars, que são os aliados. Aqui também dá para aceitar missões secundárias, as quais devem ser obtidas primeiro, conversando com uma alma nas fases principais. Então você encontra alguém falando ali, né, com uma espécie de pendência na Terra, e cabe a você resolver, mas não dá para fazer simultaneamente. É dentro de uma fase paralela. Eu não joguei tantas assim, uma review focada na campanha principal, mas pelo que eu vi a narrativa é simples, e a ideia é mais passar por fases da campanha principal de forma diferente. O bom é que eles não usam o mapa inteiro, então tudo aqui é rápido, mantendo a dinâmica do jogo, até porque se fosse reciclar o mapa inteiro era melhor nem ter essa secundária, não teria tanto sentido. Agora o que é mais interessante são as missões dadas pelos Einherjars, as quais desbloqueiam mais áudios sobre o passado deles. Como eu antecipei, você passa a saber mais dessa galera pelos áudios mesmo, então quando cada um é liberado para sua party, eles dão 3 áudios. Os demais são desbloqueados nessas missões, então se você quiser se aprofundar, é possível fazer por aqui. Outro recurso de Valhalla é o treinamento, com o jogador podendo brincar com várias configurações diferentes para fazer os inimigos aparecerem. Não é tão avançado assim, mas supre bem as necessidades por opções de ficar com energia limitada, tanto para skills como ação dos aliados. Dá até para brincar de Musou, colocando uma penca de inimigo que normalmente não aparece junto, então eu fiquei brincando um pouquinho com isso. Eu realmente gostei deles terem introduzido, né? Porque pra Hack and Slash é legal ter um playgroundzinho pra você testar algumas coisas. Em relação à parte técnica, eu joguei no PS5, lá ele roda em 60 FPS, além de estar numa resolução alta, que traz uma experiência muito satisfatória. A ressalva é a versão de PS4, que eles deixaram o frame rate desbloqueado. Eu vi numa comparação do canal Open Surprise, e ele mostra um frame rate entre 30 a 40, né? Fica muito na casa dos 35, 36
16, então parece que ficaram com medo de soltar o hack and slash a 30 FPS e acabaram optando por isso, que eu acho complicado, já que pelo menos a opção deveria estar disponível. O cara quer jogar com o negócio oscilando? Beleza, mas quem não quer, deixa 30, até pegando o ótimo porte do Nier Automata, The End of Yoha para o Switch, que mesmo pra mim, que ama 60 FPS, eu acho muito melhor, eu consigo jogar aquilo de boa, parece que eles mexeram nas animações de uma forma em que fica mais fluido, então uma solução dessas facilmente contornaria o problema. Os designs de personagens são do Yuya Nagai, da Sai Designation Inc., ele fez visuais de personagens em Nier Automata, Reincarnation, Final Fantasy Brave Exvius e o Dimensions 2, além também de ilustrações para o Granblue Fantasy Versus, que ao meu ver são ilustrações fantásticas. Ele realmente entrega, e os modelos de personagens que são criados baseados nisso são realmente bons, aqueles in-game mesmo, mas falta um cuidado maior com expressões faciais e até a movimentação, porque parece todo mundo robótico mesmo, inclusive ainda há problemas de sincronia labial. Então tudo fica a cargo da dublagem e até a tentativa deles de disfarçar esses problemas. Então tem alguns ângulos de câmera que tentam enfatizar menos os personagens para que o jogador não perceba tanto, que é uma sacada válida, inclusive, não é um problema, só uma constatação. Agora, o estilo de texturização e tracejados ao redor dos personagens ficou bem legal, ele deu uma individualidade pro jogo, né, tem um aspecto meio diorama, não é idêntico ao The Dalefield Chronicle da Square que saiu recentemente, mas é uma solução bacana que traz um bom trabalho de materiais, como o cabelo da Valkyria e a saia dela que acompanha a movimentação do jogador, por exemplo. Então você tem uma reatividade dos elementos. Tem coisa atravessando a outra? Até tem, mas no geral um cuidado legal. Nas cenas de corte é tudo muito simples na cinematografia, mas quando eles acertam, eles acertam. Tem cenas muito simbólicas e que casam bem com o que a história quer contar. E eu acho que isso não é só problema do orçamento, também tem a falta de experiência da empresa em lidar com esse tipo de coisa, porque eles são uma equipe pequena e os jogos que eles lançaram até então não são muito pesados pra esse lado, então você vê algumas cenas que era pra ter cortado a cena num ponto, mas passa um pouquinho, algo que numa revisão seria cortado depois. Então talvez tivessem com pouco tempo pra entregar o projeto, não sei, mas uma das questões atuais da Square é que eles estão lançando muito jogo num curto espaço de tempo, então alguns jogos que poderiam ser melhor aproveitados pelo público, às vezes são consumidos pelo marketing, como rolou com o Neo The World Ends With You, que inclusive para a versão de PC e Steam, já que ele estava apenas na Epic Games Store, PS4 e Switch, eles fizeram a façanha de soltar o jogo na mesma semana do Persona 5 Royal, aí fica realmente sem condições, parece que eles não se ajudam e há algumas decisões empresariais bem esquisitas. Agora o oposto rola na trilha sonora, o compositor Motoi Sakuraba dos jogos anteriores retorna e ele é um nome lendário na indústria, trabalhando em Tales of e Dark Souls, e futuramente ele vai estar no One Piece Odyssey que sai em 2023. Ele estava super inspirado no Elysium, trazendo um dos pontos mais altos da parte técnica, ao meu ver, e até da experiência inteira do jogo, já que ele apresenta músicas com camadas diferentes. Então enquanto você explora, é um tipo de tom, quando entra na batalha, vai ter aquela transição dinâmica, similar ao Nier Automata. A ideia é criar músicas com um tom épico para mostrar a grandiosidade do jogo e até o contexto isolado do mundo, então tudo mescla bem. Eu acho que é um ponto até que te mantém engajado, porque trilha sonora em JRPG não pode ser ruim, às vezes ela vai quebrar a experiência, e isso aqui é feito para engrandecer ela, então tem muito aquele pico da expectativa do jogador pelo trabalho que ele fez, né? Dá pra ver que ele tem um apego pela série e ele colocou a alma dele aqui, né? Pelo menos foi o que eu senti jogando. Em relação à sonoplastia, os efeitos de ataque são ok's, mas a Soleil conseguiu colocar sons de passo que são ótimos pra ouvir enquanto você anda pelo mundo, até porque eles estão bem integrados com o ambiente, apresentando uma boa imersão. Então tem barulhinho, por exemplo, do gramado. Eu acho isso bem legal e é um trabalho que a gente já pôde observar lá no Shinobi Striker. Uma pena que a parte bruta de ataque realmente poderia ser melhor, embora esteja longe de incomodar. E a dublagem japonesa é fantástica. Infelizmente não são tantos diálogos assim, pra gente ver mais os dubladores aparecendo, mas eles têm nomes muito consolidados na indústria. A Valkyria é a Nezuko do Kimetsu, o Fernie o Frieza de Dragon Ball, a Taika a Shinobu do Kimetsu e Yor de Spy Family, Ryuji a 2B de Nier Automata e Mikasa de Attack on Titan, Odin o Overhaul
Ball de My Hero Academia, Nanami de Jujutsu Kaisen e Jack de Stranger of Paradise, aquele spin-off de Final Fantasy. O Armand é o Tanjiro de Kimetsu e o Kaneki de Tokyo Ghoul, um cara que manda muito bem, né, que é o Hanai. O Cypher é o Akaza de Kimetsu e o Aegon é o Nappa de Dragon Ball e Endeavor de Boku no Hero. Então só nome consolidado que traz uma presença boa de personagem, até ajudando esse aspecto dele que é mais voltado pra lore, porque o audiobook é o quê? Você vai ter o áudio da galera se comunicando. Então eu gostei muito disso. Não joguei em inglês, mas me parece muito boa também. E no caso da localização para português brasileiro, o trabalho também manteve o nível. Você vê alguns erros ali e aqui, mas nada que não dê para compreender ou estraga a sua experiência. Inclusive, eu acredito que a Square Enix ter optado traduzir esse jogo ao invés do Sharoshin The Divine Force é pela quantidade de diálogo, até porque o outro jogo deve ser mais caro, já que esses trabalhos não são um valor só, mas eu torço para que realmente seja um incentivo para mais jogos em português e para outras empresas também, né, para que elas possam ver isso como exemplo. Se vale não a pena, Valkyrie Legion é uma fundação sólida caso eles queiram investir na proposta do spin-off para uma sequência, mas infelizmente ele não entrega todo o potencial, então eu descreveria como um jogo mediano. O mundo é interessante, o combate é super divertido, mas faltou refinamentos e uma maior profundidade na trama. Eu fico triste com o resultado final, porque, como eu disse, muita coisa podia ser melhor, mas eu ainda recomendaria em promoção, caso você curta hack and slash e mitologia nórdica, até porque tem poucos JRPGs no mercado que abordam esse tema. Mas mesmo que você não curta a mitologia, pelo menos, o combate é legal, né? Se você é fã de hack and slash, acho que é uma ótima recomendação. Então, no mais, meus amigos, é isso. Muito obrigado por ver até o final. Se você gostou, recomenda pro seu amigo. Fica cada vez mais difícil manter esse formato no canal, até porque eu amo fazer isso, acho que eu nunca vou desistir, mas a gente acaba acumulando um monte de review aí, porque eu deixo o meu roteiro descansar um pouco mais, fico pensando sobre o jogo, enfim, só sai assim porque eu consigo ter um tempo maior. Então, muito obrigado mesmo por acompanhar, o pessoal da Square também, e é isso, caso não esteja inscrito na Shag, se inscreve, que aqui a gente cobre vários jogos orientais e títulos de anime em geral. Grande abraço e falou, meus amigos. Fui!